E aí família, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta. Eu me chamo Danilo, falo aqui do Nordeste para a gente trazer as últimas informações do Vasco e debater com você aqui no canal. Bom, Natan, lateral direito de 20 anos, que jogou no Vasco da Gama na época em que o presidente do Vasco era o Alexandre Campelo, retornou ao Brasil e agora foi anunciado pelo Santos. Isso pode gerar um problemaço para o Vasco, caso a Portuguesa do Rio de Janeiro consiga aí um transfer ban. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas antes de tudo quero te pedir, se gostar do nosso conteúdo, deixa o like, se inscreve, compartilha, nos ajude a chegar à marca de 12 mil inscritos e nos ajude também lá no Instagram, no @Sociedade Malta, beleza? Depois da vinheta então a gente fala um pouco mais sobre esse assunto. Vamos lá, vamos falar sobre a situação do Natan. Natan chegou no Vasco da Gama em 2017, a época em que Eurico Miranda era presidente do Vasco da Gama. Ali, Portuguesa do Rio de Janeiro informa que fez um acordo com Eurico Miranda, mas nada foi registrado. Logo depois, Natan tem oportunidades no time principal e passa a ser uma das revelações do Vasco na época em que o presidente era o Alexandre Campelo. O Vasco necessitava muito de recursos. Alexandre Campelo então negocia o jogador com Boa Vista de Portugal e a Portuguesa do Rio de Janeiro então começa uma disputa judicial, aciona o Vasco na justiça em 2019, buscando o reconhecimento de 30% dos direitos econômicos do jogador. Na época, Natan foi negociado por pouco mais de 9 milhões de reais, né? Bom, passados aí alguns anos, o Natan volta ao Brasil, agora para vestir a camisa do Santos. Detalhe, hein? O Boa Vista deu um calote no Vasco. O Vasco acusa que ainda precisa receber dessa negociação 7 milhões e meio e o Santos, de forma muito competente, vai lá no Boa Vista, consegue a liberação do atleta e consegue também o parcelamento dessa dívida com o Vasco em 5 prestações. Ou seja, o Santos se reforça na lateral direita, consegue parcelar essa dívida e o Vasco ainda tem um percentual a receber desse atleta, né? O Vasco, quando negociou o jogador, permaneceu com 25% dos direitos econômicos. Então o Vasco tem aí a receber algo em torno de 6 milhões e 600 mil reais, né, por conta disso. O detalhe aqui é o seguinte: a Portuguesa acionou o Vasco nessa última semana, né, e denunciou o caso na FIFA e na CBF. Caso isso seja reconhecido pelas entidades, o Vasco pode sofrer novo transfer ban e ficar impedido de inscrever novos atletas. A janela fecha agora dia 15 de agosto, né? Se o Vasco ainda busca algum reforço ou não, é importante sanar isso e evitar as punições, né? E curioso é o seguinte também, né? O Vasco recentemente estava atrás de um lateral direito. Trouxe aí Paulo Vitor e trouxe também o Matheus Ribeiro, né? 2 jogadores que para mim chegam para compor o elenco e talvez até termine a temporada como reserva do Léo Matos. Essa aí pode ser uma realidade. Então, se o Vasco estava atrás de um lateral direito e o Vasco tinha a possibilidade de ir até o Boa Vista e trazer o Natan de volta, como fez o Santos, por que o Vasco não o fez? Afinal de contas, o Natan é muito mais jogador do que esses 2 que chegaram. Então, o Santos consegue parcelar a dívida, consegue se reforçar e o Vasco ainda está apostando em nomes que eram reservas por onde passaram. Não te causa uma certa reflexão, torcedor? Acho que o Vasco precisa entender melhor, né? Pessoas do Vasco precisam entender melhor como podem se beneficiar diante de uma situação como essa. Ah, mas o Vasco ainda vai receber uma grana por isso. Beleza, negocia então com Boa Vista. Se ele deve isso aqui, então nós vamos negociar essa dívida, eu vou trazer o jogador de volta e mantenho ainda o meu percentual de negociação. O Vasco se reforçaria, teria um jogador que poderia chegar para ser titular absoluto, como foi quando passou pelo Vasco, né? Ganhou a posição,
se destacou e foi negociado para fora do Brasil. E aí a gente matava duas coisas numa só, né? Uma dívida, negociava a dívida e matava uma carência do atual elenco. Mas não, né? A galera perde a chance e isso reforça um adversário. Sem dúvidas o Natan vai chegar para disputar a posição e certamente deve ser logo logo o titular da lateral direita do Santos. Incrível, né? E o Vasco ainda pode ser punido novamente por isso. Bom, se você gostou do nosso conteúdo, deixa aí o like, se inscreve, compartilha. Te agradeço você que nos acompanhou até aqui. Se puder, claro, nos siga também no Instagram, no @Sociedade Malta. Vou ficando por aqui, fica na paz, fica com Deus e até mais.